Muito bom dia a todos. Bom dia. É uma honra estar nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, nessa oportunidade que nos foi concedida pelo Tri-State, de conhecer mais instituições espíritas na América do Norte. A gente já teve aqui em outras oportunidades, conhecendo outras cidades, outras casas. E a gente chega aqui e tem uma primeira impressão esplendorosa de vocês, da organização dos espaços, do carinho dos locais. Eu acho que quando você cita uma Mara como referência, assim, essa casa é Mara. Eu acho que é uma boa definição. É uma boa definição. Então, assim, esse carinhoso arbaiano que talvez nos nutra, assim, essa casa é Mara. E é dessa forma que a gente quer conduzir o estudo de hoje. Com simplicidade, com alegria, compartilhando com irmãos da mesma causa, do mesmo ideal, um pouco das informações que são possíveis dentro do espaço de tempo, dentro da nossa limitação pessoal, mas sempre na intenção de colaborar um pouco mais, primeiro com quem fala e depois com quem ouve, na construção de uma pessoa nova, de pessoas novas, com perspectivas diferentes, acreditando que dá para fazer diferente nessa encarnação. Porque fazer igual a gente já faz há muitas vidas. Né? Fazer diferente, a gente está tentando, talvez nessa, de uma forma mais intensa, com essa ferramenta formidável que é a doutrina dos espíritos. E a Mara brincou no começo aqui com o meu sobrenome. Eu não sei se é virtude ou se é um imenso problema na minha vida, porque eu represento a terceira geração de espíritas da minha família, né? Então, é uma alegria saber que, se eu estou aqui hoje, é porque houveram pessoas antes de mim que cuidaram do meu caminho. Então, eu digo, se não fossem essas pessoas, e se não fosse o espiritismo, eu não sei o que seria da minha existência. Né? Eu não sei, para dar jeito em pessoas como eu, só o espiritismo mesmo. Né? Então, que bom que a gente pode conversar sobre isso, para vocês entenderem, em primeiro lugar, que nós somos pessoas absolutamente iguais, com experiências de vida absolutamente iguais no sentido das dificuldades, das dores e das alegrias, que estão juntos em momentos como esse, para compartilhar perspectivas. E é isso que a gente quer fazer com vocês. Tá bom? Recebam um abraço bem carinhoso do Brasil. Porque o abraço organizado vocês recebem nos Estados Unidos. Mas o Brasil é carinhoso. Gente, nosso tema da manhã de hoje, que a gente trouxe dentro de alguns temas propostos, né, o escolhido para a manhã de hoje, diz respeito a uma atividade que nos propuseram lá no Estado do Espírito Santo, que era de um artigo para uma revista. E uma amiga muito, muito querida, daquelas que você nunca diz não para ela, falou assim, eu tenho um pedido para você. Eu falei, pode fazer, qual que é o pedido? Queria que você escrevesse, é o seguinte, eu tenho um pedido, falei, pode fazer o pedido e para você a resposta é sempre assim. Confesso que eu me arrependo um pouco disso. Né? Então tá, a gente quer que você escreve um artigo. Falei, já me arrependi do artigo. Ai, meu Deus. Porque falar é uma coisa, escrever é outra, né? A dinâmica dos trabalhos. Não, mas é um tema muito tranquilo. Eu queria que você escrevesse sobre Deus. Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado. Agora a minha vida está tranquila. Eu estou em paz com a minha consciência. Porque falar sobre Deus é fácil. Né? Afinal de contas, nós estamos em sintonia total com Deus. Hashtag, só que não. Né? A gente está aprendendo isso. E eu falei assim, bem, vamos lá. Qual que é o tema? Fala sobre Deus Pai. Ou fala de um Deus como Pai de todos nós. E eu falei, bem, em termos de referência, eu já sei que eu vou começar lá na primeira questão de Livro dos Espíritos e vou começar a caminhar. Que coisa boa. Mas como é que escrevia sobre isso? Que, a bem da verdade, e talvez este seja o ponto importante para a gente refletir na manhã de hoje. Quando a gente vai falar sobre Deus, ou sobre diversos aspectos da doutrina dos Espíritos, muitas vezes a gente consegue compreender com extrema facilidade o conceito. Entendi, questão Deus, inteligência suprema, causa para todas as coisas. E daí? Até que ponto a gente fica com um conceito e até que ponto a gente compreende o significado desse conceito nas nossas vidas? Deus é nosso Pai. E aí? O que isso significa pra gente? Talvez no primeiro momento a gente faça uma analogia comparando com quem é o nosso pai na Terra. Nosso pai, nossa mãe, tio, avô, a pessoa que nos cuidou, que nos criou, a referência talvez que nós temos. E a gente associa que pai é isso. E talvez ao longo da história da humanidade a gente tenha feito sempre esse aspecto. Mas será que eu estou entendendo efetivamente que pai é esse? A amplitude desse pai ou dessa paternidade? Será que eu, enquanto criatura humana, estou compreendendo o que significa ser filho simplesmente do Criador do Universo? Ou a gente ainda tem a imagem
de um Deus humano, de um Deus homem, vingativo, bravo, rancoroso, que fica das pairagens espirituais, analisando os homens da terra e apontando seus defeitos. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, Deus está me vendo, Deus não gosta de mim. E fica imaginando que Deus é um Pai Nosso, né, literalmente, não o Pai Nosso da oração, mas um Pai Nosso acompanhando e diz assim, ih, fez errado, pune. Ih, errou, bate. Né? E aí a gente fica com um peso nas costas de uma vida de extremo rigoroso e sofrimento, achando nada na nossa vida dá certo. Né? E se eu errar, Deus me pune. E a gente aprende espiritismo errado, porque muitas vezes a gente aprende espiritismo com o nosso olhar das nossas experiências desta vida e de outras vidas encarnadas, com uma visão equivocada de Deus. Então, Deus é aquele que está me punindo, então o meu sofrimento de agora está diretamente relacionado ao meu erro. Então, eu estou sempre errando, sempre pagando, sempre pagando, sempre pagando. Então, é aquele negócio. Eu sou uma pessoa em constante expiação. É verdade. Mas será que Deus é, de fato, esse ente espiritual que está nos punindo o tempo todo? A reflexão da manhã de hoje vai tentar ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre esse aspecto. Então, primeiro ponto aqui a conversar sobre Deus é entender isso. Bem, o que é Deus, ou quem é Deus, ou como é que é isso? A gente sempre faz algumas perguntas, tipo assim, quem é Deus? Por que a gente pergunta quem é Deus? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de despersonificar a divindade. A gente consegue imaginar coisas e pessoas. Então imagina assim, Deus, então Deus é sábio, pessoas sábias são mais velhas. Então, deve ser um velhinho, cabeça branca, né? Tá cheio de saúde, né? Tal. E essa é a construção que a gente fez ao longo da história. Porque pensar num Deus homem é fácil pra gente. Diga de passagem, um Deus homem. Né? Porque não tinha agora de revolução feminina. Aqui, ó. Empoderamento feminino. Não tinha isso na história da Bíblia. Ok? Aí o movimento feminista lá em Êxodos. Não, Moisés, a gente vai guiar agora. Não tinha isso, não. Ok? Então, o que acontece? Que a gente tem a imagem de um Deus masculino. Porque ao longo da história da humanidade, nós temos uma visão patriarcal masculina muito forte, então a gente associa a essa paternidade. Ok, nenhum problema, mas a gente consegue ver pessoas. Eu não consigo compreender Deus como algo além disso. Até porque no nosso nível evolutivo, vão dizer os espíritos, nossa dificuldade imensa de entender efetivamente ou de compreender efetivamente a essência divina. A outra pergunta que a gente faz, de vez em quando, é o que é Deus? Se ele não é alguém, ele é alguma coisa. Né? Ou é uma pessoa, ou é uma coisa. Mas se for coisa, é problema, porque coisa fica sujeita às mudanças da matéria, então não pode ser coisa. Então, como é que eu defino Deus? Mas a gente continua a perguntar. A gente pergunta assim, como que é Deus, então? Ali uma luz. Uma luz? Como que a luz tem tudo? Mas ele é um homem? Ele é alto, ele é baixo? Ele tem braços grandes, porque o universo é todo dele? Né? Então deve ter braços enormes. A gente começa a conjecturar. É uma energia. Então, como é que é essa energia? Tem átomo nessa energia? A gente começa a fazer conjecturas mentais de como é Deus. A outra pergunta é onde ele está. Não, Deus está em todos os lugares. Eu sei, mas assim, ele está em todos os lugares porque ele pode. Mas ele tem um lugarzinho para ele assim, um quartinho, onde vai lá, né? Ele vai, manda o Facebook dele, manda o WhatsApp para os espíritos superiores. Jesus, resolve a Terra, né? Aí, hashtag partiu. Então, ou seja, como é que é isso? Porque a gente é abstrato, e isso é muito importante. Essa reflexão filosófica é muito importante. A gente entender, ou fazer o esforço para compreender, olha, que a gente materializa o nosso raciocínio, mas como é que é um raciocínio imaterial? Né? Onde ele está em todos os lugares. Então, quer dizer que eu estou mergulhado em Deus agora? Sim, estamos. E só estamos aqui pela solicitude divina com as criaturas. A gente não pensa sobre isso. No dia a dia, a gente vai vivendo, vai resolvendo problema, vai pagando conta, pagando conta, resolve o problema e paga conta, porque a vida nossa é impressionante como é que é isso. Vida material tem isso. Ou você tem problema, ou você paga conta. É muito impressionante isso. Não sei como é aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil é muito comum isso. Okay? Talvez você tenha privilégios aqui, né? Mas no Brasil é isso. Se você tem problema, você paga conta. Não, mas você tem férias. Mas se você paga a conta, está saindo de férias. É assim que funciona. Ok? Então, esse entendimento divino é esforço para a gente.
Só que aí, a gente pergunta assim, por que ele nos criou? Né? Porque a vida nossa é tão complicada às vezes. Gente, por que Deus nos criou? Ele estava tão bem lá no mundo espiritual, ou no mundo material, ou em todos os lugares. Ele é Deus. Por que ele nos criou? Né? Falta do que fazer, né? Não tinha lá Netflix, né? Espiritual, mas por quê? De novo, porque a gente torna Deus um ser material. Isso está longe do nosso entendimento. Mas a pergunta mais importante talvez seja isso aqui, ó. Por que ele não resolve a minha vida? Esta vai ser a pergunta. Né? Então, se eu não conseguir entender todo o resto, vai falar assim, mas tá bom, por que Deus não resolve a minha vida? E, em geral, a gente quer que as respostas para as nossas vidas sejam rápidas, sejam imediatas e sejam efetivas para sempre. Né? A gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor, a gente não quer passar por necessidade. De verdade, é normal isso. Porque quem gosta disso tem problema. Né? Vamos deixar muito claro isso. Né? O espírita gosta de sofrer. O espírita com problemas graves gosta de sofrer. O espírita normal, ele não quer sofrer. Ele entende o sentido da sua encarnação. E aí muda de figura. Se a vida me apresenta uma dificuldade, eu falo, por quê? Então eu vou entender isso. E aí eu começo a mudar minha relação com Deus. Por quê? Quando eu pensar assim, por que ele não resolve a minha vida? Eu falo assim, bem, ele me deu a vida. E diante, agora que eu tenho a vida, eu tenho outras possibilidades e outras perspectivas. Eu posso construir outras questões. Deus é tão formidável que nos deu a vida, material e espiritual. E fala assim, vai crescer, vai ser feliz. Né? Tem uma cena muito legal, adoro desenho animado, do filme Área do Gelo, Ice Age, aqui nos Estados Unidos, que é a cena final do filme, quando o elefante, o tigre e a preguiça devolvem a criança perdida para os pais. E fala assim, vai crescer. Um outro filme chamado Monstros S.A., Monster Inc., aqui nos Estados Unidos, fala a mesma coisa. Quando o monstro devolve a filhinha para o quarto, vai crescer. Eu acho que é isso que o pai, ou todo pai lúcido faz com o filho. Vai crescer. Mas não é crescer para cima, e depois de uma certa idade, para os lados. Né? Não é nisso. Vai crescer como criatura, vai crescer em experiências, vai crescer em emoções, vai crescer em experimentações da vida, em sensações e sentimentos. Para quê? Para que você se torne mais consciente de si. Né? Bem, aí a gente começa a falar, lá do Livro dos Espíritos, como eu disse para vocês no começo, da questão 1, que é Deus. Porque não é quem, não é como, não é onde, não é onde está, né? Não é porque resolveu o problema, assim, Kardec, com sua sabedoria, vai dizer, que é Deus. Então não é quem, personificando, não é o que, coisificando. Então me diz, defina para mim espiritualidade, que é Deus. Né? E a resposta todo mundo sabe, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aí é um problema para a gente vai refletir. Inteligência suprema, então quer dizer que em nível de sabedoria e conhecimento, não tem nada que supere Deus. Causa primária, tudo decorre dele. Então, eu sou decorrência de Deus. A vida do meu semelhante é decorrência de Deus. As situações que a gente vive, também. Então, eu existo graças a essa inteligência suprema, essa causa primária. Começo a entender que Deus, então, não pode ser um homem ou uma coisa que fica com vontades fazendo ações. Então, não. Tudo tem que ter um sentido. E talvez essa seja uma grande questão para a gente pensar nas nossas vidas. Qual o sentido das nossas existências? Qual o sentido da minha vida e o que será que Deus espera de mim? Não de realizações muito grandes, porque às vezes nós temos expectativas muito grandes sobre nós mesmos. Não, nós temos que mudar o mundo. Não. Talvez eu tenha que mudar só a mim mesmo. E tentar ser útil na comunidade onde eu me insiro. Eu sou uma pessoa de bem, simples, realizando minhas tarefas, sendo útil à sociedade naquilo que é possível, no meu trabalho, na minha família, com a comunidade onde eu vivo, dando significado para a vida. Porque Divaldo Franco tem uma definição que eu acho formidável, que eu uso para a minha vida. Assim, qual o sentido da vida? O sentido da vida é viver. É viver. Como? Como é que é isso? O sentido da vida é viver. Viva a vida, viva cada dia, cada momento, viva as dores,
viva as alegrias e dê significado para isso. Gente, que coisa boa. Domingo de manhã, 11 da manhã, eu saio, cada um de nós, da minha casa, do meu estado, e venho me encontrar aqui, na casa espírita, com um monte de gente diferente, que eu já vi mais, já vi menos, mas todo mundo com o mesmo ideal que eu. Olha que formidável. Olha que sentido para a existência. Vocês podiam estar em qualquer lugar, mas como vocês têm problema aqui, ó, vocês vieram para a casa espírita. Não é isso? Vocês são doidos? Eu acho que tem um pouquinho. Espírita, mexe com essas coisas, espiritismo e tal. Mas, na verdade, não, é significado. Ah, por que eu vim aqui na casa espírita? Porque está cheio de significado. Está cheio de sentido. Mesmo que o sentido seja uma barganha divina. Eu vou lá para ver se os espíritos me ajudam. Tá tudo bem. Porque no processo nosso de evolução, a troca é a primeira forma de aprendizagem. Eu faço porque vai ser bom para mim de alguma coisa. Ai, tomara que eu vá lá, os obsessores ficam e eu volte. Né? Cuidado só para não ser o obsessor que busca os obsessores. Não é problema. Mas é uma troca saudável. É uma troca saudável. Que bom que eu pude ir à casa espírita. Que bom que eu me percebo uma pessoa com problemas e necessidades. Que bom que eu me percebo uma pessoa com equilíbrio. E que bom que eu tenho um espaço que me recebe e me acolhe. E que bom que lá as pessoas não acham que eu sou tão mais doida que elas. Me acham até normal. Ótimo. É isso. Porque ao você compreender essa questão, ao você sentir isso, você fala assim, então tá vendo, eu começo numa troca, Deus me ajuda. E depois eu vou entender que, bem, quando eu ajudo, mais ajuda eu recebo. Eu saio da postura de um espectador e assumo uma postura de um servidor. Mas não o servidor do interesse, o servidor do significado. Eu entendo por que eu estou aqui. Eu entendo por que das minhas tarefas. E aí fica assim, gente, domingo que vem, tô doido para voltar. E aí quando você vai ficando mais envolvido, você quer voltar quase todo dia. E quando você fica totalmente perdido da vida, você volta todo dia. E adora, né? Lá vai esses espíritos fazer encontro. Ai, meu Deus. E é isso mesmo. E é formidável. Sabe por causa de quê que é formidável? Porque isso é resgatar Jesus na essência. Jesus, na essência, ele saía visitando cidades, casas de pessoas, grupos pequenos. Jesus era Jesus, então as multidões também iam com ele. Mas resgatar, assim, o prazer de encontrar as pessoas pelo que elas são, com as dificuldades que elas têm, com as esperanças e expectativas que elas também têm. Isso é formidável. E olhar para elas e dizer o seguinte, nossa, ela é igual a mim. Com uma história diferente, uma trajetória, mas na essência ela é igual a mim. Então a gente começa a perceber Deus de outra forma, que é a próxima questão. Né? Ou seja, Kardec também vai questionar os espíritos, na questão 4. De onde se pode encontrar prova da existência de Deus? Ele vai dizer o seguinte, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não é feito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, ou seja, aquilo que não é feito por nós é uma inteligência suprema. Então, ele está dizendo o seguinte, Kardec, presta atenção na vida, que às vezes você fica vivendo e diz que crê em Deus, mas não parou para sentir Ele. Ele está mais presente na sua existência, essa inteligência suprema, do que você imagina. Então, imagina, alguém aqui está fazendo esforço para respirar? Não vale problema pulmonar, por favor. Não tem problema, não. Respirando. Alguém aqui está produzindo ar que respira? Não, nós estamos respirando. Né? Ok, a energia é a criação humana, o data show, esse microfone, né? Mas eu treinei para ter essa voz de certa forma? Não, ela me foi concedida. Esse corpo me foi concedido. Né? Então, isso me foi concedido de graça. Então, opa, tem mais Deus na minha vida do que eu imagino. E a gente não percebe isso muitas vezes. Kardec faz um comentário embaixo. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Ou seja, do nada a coisa aconteceu. Não. É tudo tão bem organizadinho, tudo tão bem feito, tudo tão harmônico, que tem que ter uma causa inteligente.
Então, a gente tem que começar a sentir Deus, a percebê-lo. Olha o que Kardec continua dizendo na questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso. O sentido, falta o sentido. Entender Deus na essência, mas o exercício do sentir a gente deve fazer. O que é um momento de meditação nas nossas vidas? É abrir a nossa percepção para algo que transcende o dia a dia da vida. Eu faço parte de algo maior do que eu sou. Tem mais atividades na minha existência do que a minha própria concepção de vida. Então, o sentido para entender Deus me falta, mas a capacidade de senti-lo nós já temos. O que a gente faz pouco é para fazer isso. Acordei essa madrugada, devia ser 5 da manhã, alguma coisa. Aí fui ao toalete, aí uma luz estranha pela janela, eu olhei a lua. Que luz espetacular. Quem colocou lá? Quem fez? Quem cortou ela bonitinho, assim, do lado, assim, para ficar no formato lindo? E aquela luz entrando pela janela do banheiro. Quem fez isso? Não foi quem. Foi essa inteligência suprema. Eu falei, que bom, é Deus, né? Então, por mais que seja difícil a minha existência, tem alguém cuidando de mim. E que cuida de mim o tempo todo. Só que, às vezes, eu paro muito pouco para perceber isso. A gente respira, assim, é automático, é respirar. É Deus. É Deus em mim. Porque eu não produzi o ar, é um privilégio. Então, a gente não percebe. Vamos lá, que tem muita reflexão ainda. Numa síntese dos atributos de Deus, todos nós conhecemos em grupos de estudo também, mas é fundamental para essa reflexão posterior. Quando a gente pensa em Deus, a gente vai entender ser Deus, né, eterno. Então, conceito de eterno. E aí é abstração, mas ele tem que fazer. Não tem começo, não tem fim. Para a gente é fácil fazer essa análise? Não. Porque para a gente, nós somos humanos, nós somos seres ainda encarnados na matéria. Então, para a gente, tudo tem que ter começo, tudo tem que ter fim. Até porque só tem 2 certezas nessa vida que nós temos. 2. A primeira é que você nasceu. Todo mundo está certo disso? Graças a Deus. Né? E a segunda? Não queria dizer para vocês. Respira. Vocês vão desencarnar. Não queria dizer assim, 11h30 da manhã, desculpa, mas todo mundo aqui, do ponto de vista físico, vai morrer. Que bom. Porque aí você desencarna e volta a ser o que você é, espírito. Mas a gente, até o espírita, tem um problema com isso tão grande, né? Nossa, não faz não que atrai, essas coisas que você fala, atrai, gosta disso. Aí, bate na madeira, vai batendo na madeira. Você é supersticioso? Não, é porque é vibração mental, assim, né? Aí a pessoa já faz um alto passo de dispersão. Porque o espírito tem medo de morrer danado. Gente, isso não é. Olha, que bacana. A nossa casa espírita, a gente fazia um trabalho com um grupo de pais, e aí, assim, conversando com as pessoas sobre o medo da morte. Gente, morte é uma coisa boa. Não pensa assim, eu peguei o voo pra cá, do Brasil pra cá, 10 horas de voo. Gente, se cair esse avião, olha que elegante isso. Morte de avião. Ia sair notícia no movimento espírita. Expositor espírita cai em voo para os Estados Unidos. Conferência foi cancelada. É uma morte digna. Né? Olha que bacana isso. Joia isso. Aí, minha esposa ia dar entrevista. Conta aí, como é que foi? Como é que ficou a família depois da morte dele? Não, muito ruim. Ia ganhar seguro, olha que coisa boa. Olha quantos ganhos. Quantos ganhos isso. Aí a gente ri, né? Aí uma amiga minha uma vez, nesse grupo de estudo, falou assim, Fred, eu tenho tanto problema com avião, você dá um exemplo tão horroroso, tão horrível e tal. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aquelas coisas que o expositor fala e depois avalia a bobagem que falou, né? Ela falou, não, mas foi bom. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, mas por que foi bom? Porque o avião estava calejando tanto. Eu estava com tanto medo que não lembrei de você. Eu falei, por que você lembrou de mim? Lembrei que ia ser uma morte digna, uma morte chique. E aí eu me acalmei. Eu falei, que bom, mano. Se valeu por isso, já estou feliz. Já cumpri meu papel, já pode desencarnar feliz. Mas essa devia ser, ainda que uma formato de brincadeira, o nosso olhar para a desencarnação. Né? Então, ou seja, mas é difícil, quando eu falo da eternidade de Deus, porque nós, enquanto seres materiais, pensar algo que já existia e que sempre continuará existindo é complicado. Porque a gente tem 2 marcos,
começo e fim, nascimento e morte. E das coisas que a gente faz, começa, termina. Começa um trabalho, termina um trabalho. Né? Tem uma relação pessoal afetiva, termina ou continua uma relação afetiva. As coisas têm processos que têm início e têm fim. Então, para a gente pensar em eternidade, é complicado, mas é exercício. Outro aspecto, Deus é imutável, por isso que ele não pode ser material, porque a matéria muda. Né? Então, a lei divina é a lei divina e Deus é Deus, desde sempre. E o que a gente está fazendo ao longo do tempo da história? Tentar compreender isso. Porque, em geral, a gente adota com muita facilidade a lei dos homens. E a lei dos homens muda. Graças a Deus ela muda. E cada vez que ela muda, ela vai se aproximando um pouquinho da lei de Deus. A gente acerta aqui, erra lá, a gente vai se aproximando. Do entendimento de que lei é essa. A gente ainda está acostumado com a lei do que? Da que nos pune. Porque a gente não sabe usar a nossa liberdade ainda. Então a gente está acostumado com a lei que pune. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Deus, imutável, imaterial, né, pelo mesmo motivo. Ou seja, não pode ser matéria, porque senão seria imutável por princípio. Deus é único, e é muito interessante isso. A gente teve que ir lá no Velho Testamento, aprender com Moisés isso, que só tinha um Deus, porque a gente confundia efeitos da natureza com Deus. Né? Então, o trovão, aí, o Deus do trovão. Vocês aqui têm tornado, vocês são chiques pra caramba, tem tornado, tem furacão, tal, as coisas. Deus tá meio bravo lá. Né? Então, Deus trovão. Né? Ou então, o Deus trovão brigou com o Deus sol, então aí tá rolando, né, um passe entre eles. Nossa visão material das coisas. Não entendendo como são os fenômenos da natureza, que fazem parte da lei divina, inclusive. Deus onipotente, poder sobre tudo, claro. E é mais importante que a gente esquece. Soberanamente justo e bom. Então Deus não pode ser mau. Deus não pode ser vingativo. Deus não pode ser rancoroso. Deus não pode ser um homem bravo com chicote na mão. Porque se ele é soberanamente justo e bom, nós tínhamos talvez mudar a concepção de Deus. Então talvez o título da palestra não devia ser paternidade divina, poderia ser maternidade divina. Porque em geral, a mãe é aquela que dá colo, dá carinho, dá beijinho, dá tapinha, mas depois você volta a falar com ela de novo. Em geral. Há exceções. Mas em geral, nós temos no olhar feminino um pouco mais de gentileza, um pouco mais de parcimônia, mas não. A gente esquece essa parte. A gente entende, imutável, eterno, único, mas e o soberanamente justo e bom? Deus é bom. Por que a gente olha para a nossa vida muitas vezes com tanta dificuldade, com tanta falta de expectativa? A dor faz parte, a dificuldade faz parte, mas tem que isso vai acabar. Pode demorar, mas vai acabar. Por quê? Porque eu sou criação e sou filho de um Deus soberanamente justo e bom. Então não é o sofrimento o meu destino. O meu único destino enquanto criatura é a felicidade. Se eu não a vivo ainda, é porque eu estou no caminhar do processo para entender. E posso eleger, de alguma forma, a felicidade como caminho de vida. Eu tenho problemas, ok? Mas busco estar num estado de felicidade que me é possível. Esse é o convite para cada um de nós. Esse também é um desafio para cada um de nós. Né? Adoro citar Divaldo, então vou citar ele mais uma vez. Divaldo fala assim, a gente tem que escolher, tem duas perspectivas da vida, de sermos pessoas. Você pode ser uma pessoa com problemas e a pessoa que é problema. Faz a escolha. Porque ou eu sou a pessoa normal que tem problemas, porque faz parte da vida, ou eu sou a pessoa que é problema para uma pessoa que tem problemas. Qual que eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que tem problemas, graças a Deus. Porque a pessoa que é problema nem percebeu ainda que tem problemas. Ela está tão ocupada com a dificuldade dela e gerando dificuldade para os outros, que aí não dá conta. Vai despertar, demora um tempo. Talvez nós, né, na condição que agora estamos, sejam as pessoas que estão começando a acordar. Nossa, eu tenho alguns problemas, mas eu não quero mais ser problema. Então agora eu arregaço as mangas e vou à luta. E vou realizar as transformações em mim que são necessárias para ir me colocar em condição de ajudar o meu semelhante. Mas, como eu disse anteriormente, qual é a imagem mental que historicamente a gente construiu de Deus? Né? A gente pensa Deus, vamos pegar a imagem lá da Capela Sistina, né? Aquele Deus na relação com o homem, um Deus forte,
poderoso, sarado, com o abdômen trincado, de passagem, ok? Por quê? Porque a gente vê Deus como homem. A gente ainda vê Deus como homem. E como vê Deus como homem, a gente reproduz em Deus todas as virtudes e defeitos que nós temos como homens. Quando eu falo homens agora, generalizando homens e mulheres, humanidade. Eu não consigo pegar essas questões que Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos e transcender. Gente, peraí. Deus não pode ser como o homem. Deus não pode ter uma concepção humana. Porque a concepção humana é repleta de dificuldades. E não dá para ser Deus com as mesmas dificuldades que eu. Mas como a gente não consegue fazer o exercício da filosofia e da abstração, eu vou ficar pensando que, bem, Deus deve ser um homem melhor que todos os outros homens, mas age como todos os outros homens bons que eu conheço agiriam. E o homem, o ser humano encarnado, tem altos e baixos de comportamento. Tem alguns equívocos de conduta. E nós construímos essa imagem. Não é à toa que Jesus é nosso modelo e guia. E não é à toa que algumas religiões têm Jesus como o próprio Deus. Porque nós sabemos, pelo Espiritismo, que Jesus estava em comunhão constante com Deus. Daí essa é a nossa referência, nosso modelo, nosso guia. Um comportamento, uma conduta exemplar. Jesus não traz o Evangelho, Jesus é o próprio Evangelho. Então, quando referencia-se em Jesus é como Jesus faria. Porque como Jesus faria é exatamente como é a lei divina e natural. Mas nós ainda não transcendemos isso. E a gente também acha que Jesus teve acesso de comportamento, equívocos aquilo lá, excessos. Não, Jesus foi só Jesus. O ser humano, referência pra gente. Governador espiritual da terra, benfeitor maior de todos nós, o maior pastor da humanidade, e todos nós somos ovelhas em busca do colo querido, porque desgarramos em algum momento do grande rebanho. Mas o Senhor de todo o rebanho é Deus. Jesus estava em comunhão com ele. E nós ainda olhamos essa imagem e vemos Deus. Vemos também Deus na figura, então, de um homem que veio do céu e fica dando ordens, mandando. É o gerente do mundo cósmico, né? Deus lá. Porque essa imagem é fácil pra gente. Por isso que a gente associa muitas vezes cargos e funções no nosso trabalho, ou até mesmo no movimento espírita, como cargo de poder, que é um equívoco. Fruto da nossa construção e visão do que era Deus. E muitos de nós está reconstruindo recentemente essa imagem na própria mente. É o exercício nosso de cada semana, de cada dia. Reconstruir o entendimento de Deus. Parênteses no nosso bate-papo aqui, merchandising do evento In Tune with Jesus, ok? Em sintonia com Jesus, nosso 10º encontro. Qual o melhor momento para eu aprender sobre Deus? Depois dos 50, certamente. Depois dos 50, eu estou maduro o suficiente para entender questões da filosofia. Questões 1 a 10, Livro dos Espíritos. Qual a melhor forma de entender a Deus no nosso estágio evolutivo? Pelo sentimento. Qual o momento da nossa vida que nós somos mais abertos ao sentimento e mais livres de preconceitos e mais abertos às experiências? A infância. A infância. Então, meus amigos, e a gente conversava, esqueci o nome dela. Você é a? Mônica. Que a gente sabe, aqui na América do Norte, da imensa dificuldade que é da divulgação da doutrina espírita, além da comunidade brasileira, que já é difícil por si só, né? Mas, se a gente quer pensar num futuro, a gente precisa conseguir conversar sobre isso com as nossas crianças. Daí, todo esforço, das possibilidades, cada casa tem um contexto, todo esforço que a gente fizer para conversar com as nossas crianças é um trabalho de, como diz o doutor Bezerra Menezes, semeando para a era nova. Se eu semeio hoje a infância na evangelização, eu tiro um adulto no futuro do trabalho de desobsessão. Porque eu apresentei Deus hoje. Não o Deus das igrejas tradicionais, com todo respeito a elas. O Deus que ama, o Deus que dá oportunidade. E ela, entendendo isso, vai desconstruir essa imagem que nós temos tanta sintonia com elas. Vai mudar a sintonia com Jesus. E com Jesus vai passar a sentir um Deus completamente diferente. E a vida dela vai ganhar outro sentido. Vai ganhar outro significado.
Não é à toa que a geração nova que nasce, certamente já em sintonia com os propósitos divinos, independente do viés religioso. É uma geração que fala com muito mais facilidade do que a nossa, aqueles que já passaram algum tempo dos 25 anos de idade, pouco tempo, né? Passaram algum tempo dessa idade, eles falam com muita facilidade sobre compartilhamento. Porque quando você está em sintonia com a lei divina natural, você compartilha. A posse, o poder, o eu tem menos significado. O viver, o sentir, o compartilhar muda. Pegando só um exemplo brasileiro, que é muito interessante para a gente ver no Brasil, que no Brasil, pelas nossas dificuldades materiais, as pessoas tinham 2 sonhos. A casa própria e o automóvel. Talvez primeiro o automóvel, depois a casa própria. As gerações de hoje já pensam diferente. Eu não quero carro, professor. Eu sou professor. Eu não quero carro. O que você quer quando você terminar? Eu quero viajar. Você quer viajar? Que formidável isso. E assim, você vai ficar onde? Hostel, professor. Airbnb. Né? E assim, como é que vai ser? Junta 2 ou 3 e vai negócio. Mas aí a cabeça minha, mindset de geração passada. Né? Mas assim, você vai alugar carro? Não, professor. Uber. Compartilhamento. Né? Aí aqui, se você for lá para a Califórnia, tem o Swift, que é legal também isso. E outras questões. Então, assim, olha que interessante. É outra geração, que vem com outro modelo mental, com outras perspectivas, e está assim, cheia de vontade de aprender isso. Acreditem, porque eles foram preparados para isso. Quem vai preparar? Quem veio hoje, dia 2 de setembro, na Casa Espírita. Essas crianças estão esperando vocês. Esses jovens estão esperando vocês. Sejamos nós os pomicultores da Era Nova, para o Dr. Bezerra de Menezes. Combinado? Mas parece. Bem, ainda entendendo sobre Deus, também nessa perspectiva, qual que é o desafio, então, ou qual é o nosso entendimento ainda, por que nós aprendemos Deus dessa maneira? Porque ao longo da história, a gente precisou aprender Deus pelo temor. Algumas filosofias religiosas ainda defendem o temor a Deus, ok? E por que esse temor a Deus? Porque a gente era tão indisciplinado que a gente precisava algo que nos coloque medo. A gente, em geral, respeita aquilo que a gente tem medo. Né? Põe a mão não que queima. Está escrito, né? Tem cachorro na casa, então você espera alguém abrir a porta, com medo. Então, na época de Moisés, lá, o primeiro revelador, a gente vai entender a necessidade de um Deus que nós temíamos. Tanto que Moisés tem 2 papéis como legislador. Ele vai trazer um entendimento fundamental de Deus único, e os 10 mandamentos, que são imortais. As leis morais, né, da parte final do Livro dos Espíritos, são exatamente, narram os Espíritos para Kardec, a mesma subdivisão das leis de Moisés, que Kardec e os Espíritos explicam para a gente com facilidade, e ampliam mais ainda o Evangelho. Mas Moisés teve um outro papel, como legislador humano. Então, tinha o povo hebreu da época, que já não devia ser muito fácil, né, gente? Imagina, a gente hoje tem alguns problemas. 2000 anos atrás, Jesus, a gente já não devia ser muito simples. Acho que o tempo de Moisés pode variar de 2 a 10 mil anos. Não sou especialista em Evangelho para isso no Velho Testamento. Mas vou botar mais 2 mil anos para trás. 4 mil anos. A gente era fácil? Isso, adorei essa expressão. Não. É isso mesmo. Você, como um bom mineirês, nu. Fica bem difícil. Né? Por quê? Porque nós éramos pessoas completamente adversas ao respeito ao outro. E para respeitar o outro, para que funciona a justiça? Com limites. Então, se isso, logo tal coisa. E a gente começa a temer. Ai, meu Deus. O que vai ser a lei de Talião? Do olho por olho, dente por dente. É a lei do tal e qual. Tal qual foi seu crime, tal foi seu crime, qual será a sua punição. Então, se você errou com a mão, perde a mão. Ai, meu Deus do céu. Se você errou com os olhos, perde os olhos. Porque a punição tem que ser no mesmo peso. E o que a gente aprendeu? Moisés trouxe o Deus único. Se Moisés falou, logo, Deus falou. Então, Deus manda fazer isso. Então, a gente perdeu a relação de afeto. Porque se você pegar o Velho Testamento, e principalmente as leis morais, as leis mosaicas, os 10 mandamentos, a gente vai encontrar perfeitamente ali amor divino por todos nós. Qual parte que a gente ficou? A parte da legislação humana. Então, a gente passou a temer Deus. Ai, meu Deus. Deus que pune, Deus que vinga. Depois de Jesus,
Vamos aprender pelos equívocos das diversas igrejas, né? No interesse da manutenção do poder material, um Deus também que vingava, um Deus que defendia as classes separadas, que quem é nobre sempre será nobre, que quem é clero sempre será clero, e você que sobrou, sofre. Era isso. Né? Não é à toa que nós, espíritas, é engraçado, tem espírito que é assim, vocês não, mas tem espírito no Brasil que é assim. Que quando fala em vida passada, fala assim, eu devo ter sido uma rainha, um rei, uma princesa, né? Um nobre. O máximo que aceita é assim, eu devo ter sido do clero. Porque ninguém quer ser plebeu. Eu fui um fazendeiro lá pobre, tive 26 filhos para ajudar na lavoura, 13 morreram no parto, né? Eu tive 3 mulheres, que a primeira morreu com 13 anos, a segunda morreu com 14 anos, a terceira morreu com 15 anos. Né? A gente tem essa concepção, a gente tem esse olhar ainda. Porque a gente quer assim, bem, você já deve ter sido nobre? Sim. Você já deve ter sido plebeu? Sim. Já deve ter sido do clero? Sim. E boa coisa não foi. Porque senão não nascia de novo, né? E fala assim, Senhor, dessa vez deixa eu vir espírita. Por quê? Para ver se eu consigo acertar assim, minha mente. Estou com um foco bem perdido. Me ajuda. Me dá uma lanterna para minha vida. Então tá bom, vai nascer espírita. Mas vai nascer espírita? Que bom, nascer espírita. Que bom, revelação, terceira revelação. Trabalhador da última hora. Senhor, obrigado, obrigado. Mas nascerão com você todos aqueles que erraram com você ou que você desviou. Ai, Jesus. É isso mesmo, ai, Jesus. E aí você começa a entender. O Deus misericordioso, soberanamente justo. Eu vou reencarnar com aqueles que eu desviei, ou que me desviaram. Por isso que às vezes no movimento espírita você encontrar pessoas difíceis, e graças a Deus, estou encontrando as pessoas com quem eu preciso me reaproximar. E aí, com o filtro agora da doutrina dos espíritos. Olha que Deus bom. Olha que Deus bom. Quantas pessoas que a gente olha o rostinho aqui na exposição da doutrina, gente, se eu encontrasse essa pessoa na rua, me aproximaria, eu conversaria? Talvez não. Talvez não. Mas na casa espírita a gente se reúne. A gente até gosta um do outro, olha que impressionante isso. Né? Fala. Aqui a pessoa, gente, recebo o passe dela, que bacana isso. Me evangelizou, olha que fantástico essa pessoa. Né? Essa pessoa lá que faz o tratamento, me ajuda no tratamento, que fantástico. Ou a pessoa mais importante da casa, tem 2 mais importantes da casa. 3 para ser justo. Aqui abre a casa, aqui limpa os banheiros e aqui faz o café. Essas 3 pessoas são muito importantes. As outras são necessárias. Okay? Mas essas 3, sem isso, nós não temos aqui. Mas é verdade. Isso dá outra palestra. Vamos falar sobre isso. Capítulo... Mas o bacana é que quase todo mundo tem chave. Que beleza. Eu falo que essa casa é mara por conta disso. Então, nessa casa todo mundo tem chave, todo mundo faz café e todo mundo limpa banheiro. Reino de Deus. Reino dos céus. Não sei o que eu vim fazer aqui hoje, vim aprender. Né? Eu estou no Reino dos céus. Na antessala, né? Se tem trono de Deus, eu estou na antessala aqui. Eu estou no lobby de entrada aqui. Mas olha que coisa boa. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quem hoje não tem chave, no final faz fila, pede chave, mas não pede só a chave. Pede também o pano pro banheiro e o copo café, ok? Aí depois evangeliza, depois faz palestra, depois aplica passe, essas coisas todas. Depois faz trabalho social, por aí vai. Bem, gente, porém, se nós aprendemos o Deus do temor, Jesus vai nos trazer e vai mostrar, né? O mestre do Deus do amor. Jesus é o mestre do Deus amor. Não existe temor. Eu não posso temer quem eu amo. Quem eu amo me quer mal? Quem eu amo se vinga de mim? Quem eu amo quer me maltratar? Não. Quem me ama, me ama. Olhe cada um de nós aqui com seus amores. Filhos, filhas, irmãos. Mas pegue os preferidos. Pegue os preferidos. Aquele que você gosta mais, você deseja o mal? Até quando você repreende, é para evitar o mal. Olha que fantástico. Até quando eu repreendo, eu estou buscando mal, eu estou buscando bem. Então, que Deus é esse que eu tenho medo dele se ele me ama? Ele me criou e Jesus vai mostrar isso. Jesus vai trazer uma nova página para a humanidade. Olha, se nós aprendemos a temer Deus,
Vamos lá aprender a amá-lo. Eu temia porque eu desconhecia. Eu temia porque não sentia, não percebia. Mas esse Deus que eu aprendi a temer ao longo do tempo é o mesmo Deus que me dá a oportunidade de corrigir tudo na minha existência. E não bastasse isso, com o Espiritismo, vai me dar infinitas oportunidades, porque Ele nos criou para a felicidade e não para o sofrimento. Então, a felicidade é permanente, o sofrimento é transitório. Então, por pior que seja o momento das nossas existências, temos absoluta segurança de que esse Deus nos ama. E que, logo depois da tempestade, isso na filosofia isso é fato, vai vir um dia de sol. Ah, Fred, eu não gosto de sol, então vai vir um dia de chuva, não tem problema. Porque Deus ainda deixa de escolher. Porque Ele nos deu um treco chamado livre-arbítrio. Então, além de tudo, eu posso escolher. Então, isso vai crescer. É Deus conversando conosco. Então, vamos ver que no amor vai estar a resposta. E no Evangelho de Jesus está a resposta que ainda buscamos aprender. Está aprendendo ainda a viver isso. Porque o conceito entra fácil na cabeça. Eu entendi então que Deus é soberanamente justo e bom. Eu entendi os atributos de Deus, mas ainda está difícil perceber a ação dele na minha existência. Eu falei, pois é. E é por isso que a gente vem todo domingo, por exemplo. É espírita. Para aprender. Vai se disciplinando, vai se organizando para conseguir dar conta dessas questões. Quando nos reportamos a Deus, então, né, vamos pegar a Gênesis para fazer aniversário, em geral, quando é que te traz Deus na nossa vida? Que te lembra dele? Na dor, né? Ou na morte. É engraçado isso. A gente vive a vida inteira. Mas quando é que te lembra de Deus? Ai, meu Deus. É na dor, no sofrimento. Ou na morte. Que aí você pensa, gente, tomara que a pessoa vá para o reino do céu, vai ser feliz. Mas eu preciso do espiritismo, né? Tomara que a pessoa vá para uma colônia espiritual muito boa, né? Por favor, não vá para o nosso lar. Tá? Porque deve ter uma colônia aqui em Nova Jersey. Tá? Fica tranquilo. O aeróbus para o Brasil, para o nosso lar, é muito caro. Então, ou seja, é importante isso. Quem tem que estudar espiritismo, uma perspectiva ampla. Né? Jesus é o criador espiritual de toda a Terra. Então, tem colônia espiritual para a gente aqui também na América do Norte. Fica tranquilo. Deve ter várias, inclusive. Ok? Então, ou seja, nós amamos de Deus nesses dois momentos. Porque são dois momentos que nos lembram que nós somos seres materiais, encarnados, mas que temos vida além da matéria. Mas a matéria nos lembra que somos pequenos, que somos frágeis, que somos humanos. Por isso, eu vou aumentar minha capacidade de perdoar, de compreender, né? Com esses aspectos. Próximo aqui. Bem, e o que os mortos, aspas, nos contam lá na Gênese? Né? E também vamos contar isso no nosso Céu e Inferno. Né? Primeiro, que não há um Deus que pune e é cruel. Quem disse pra gente? São os que partiram antes da gente. Eles contam, ó, Deus não pune, Deus não é mau, não é cruel. O que eles vão dizer pra gente, vou antecipar o que eles falam aqui, né? Apenas nossas consciências limitadas criam para nós mesmos uma perspectiva limitada por não cultivarmos o entendimento de uma finalidade maior das nossas existências. Então não tem dor criada por Deus, nem sofrimento. Tem aquele negócio assim, errei. Perdi a oportunidade. Eu tenho um amigo querido lá em Vitória, chama ele de tio Wallace. Ele fala assim, Fred, eu não tenho medo da morte, eu tenho vergonha da morte. Eu falei assim, detesto questões filosóficas, né? Mentira, eu adoro. Eu falei, o que ele está dizendo com isso? Porque entendendo que eu sou um espírito imortal, a morte vai chegar, esse corpo vai ficar, beleza. Qual que é o problema? É a morte? Não. O problema é que depois da morte física, tem eu consciência plena de espírito. E eu vou parar, olhar para trás. O que eu fiz nos anos de vida que eu tive na Terra? Que aí ele falou, né? Talvez a gente sinta vergonha. Então vamos tentar viver de uma forma que a gente possa desencarnar e dizer assim, que bom, foi bom. Você tem vergonha de alguma coisa? Sem orgulho. Porque tem gente que é assim, não, tem vergonha de nada na minha vida. Né? Tem as pessoas, me arrependo de nada na minha vida. Eu falei, gente, que pessoa boa, porque eu arrependo de tanta coisa na minha vida. Olha, tanta coisa. Então, que bom que a gente pode chegar assim, olha, Deus, eu posso ter me equivocado várias vezes, mas tudo que eu fiz foi na intenção de acertar. E aí você vai sentar e vai avaliar os acertos, os equívocos.
e vai fazer um pedido maravilhoso, que é qual? Deixa eu nascer de novo, deixa eu reencarnar, deixa eu ser espírita, deixa eu nascer no Brasil e em algum momento da minha vida me traz para os Estados Unidos que eu tô doido para trabalhar na casa espírita. É isso, é assim que funciona. Deixa eu implantar o espiritismo na América do Norte, deixa eu ser como os cristãos da primeira hora, que fizeram isso lá em Israel, lá em Jerusalém, e agora vem fazer aqui na América do Norte. Que fantástico isso, que beleza. Daqui a 1000 anos, vão lembrar de vocês. Vai estar em Evangelho terceiro Espiritismo. Assim, tem tempo, né? Porque o segundo passou muito tempo. Não é segundo, não é. Vamos lá. Brincadeira. O que mais fere, dizem os mortos ou os desencarnados, o que mais fere na morte física é o nosso orgulho. Que coisa, né? A gente é orgulhoso? Não. A gente tem orgulho de ser humilde. Tem orgulho de ser humilde. Sou muito humilde. Orgulho de ser humilde. É um equívoco. A gente é orgulhoso. Devia, né? Anota na agenda isso. Eu aprendi isso na minha mocidade. Olha que a casa espírita faz importante na casa da gente. Na minha mocidade, um amigo meu contou assim, Fred, estava no meu bairro conversando, e a pessoa disse assim, eu tenho orgulho de ser humilde. Eu falei, gente, o que quer dizer com isso? Ela não entendeu 2 conceitos. Ela não entendeu o que significa orgulho e o que significa humildade. Ela associou humildade à pobreza material, né? E associou orgulho dizendo o seguinte, ser pobre do ponto de vista material como virtude. Gente, tá tudo errado. Né? Gente, eu tenho orgulho de quê? Eu tenho orgulho de ser filho de Deus. Porque aí é problema de Deus. Tá entendendo? Dele. Assim, eu sou filho de Deus. Sou irmão de Jesus. Beleza. Briga com eles. Ok? E aí você resolve o seu problema. Mas a gente tem muito orgulho. Como é difícil, né? A gente quer ser o melhor, quer ser bem avaliado, quer que todo mundo goste da gente, quer que a nossa comida seja mais bem avaliada que a do outro companheiro. Nós somos essas pessoas, repletas de limitações e dificuldades, mas estamos aqui aprendendo, graças à misericórdia divina. Segue nossa reflexão, né? O que mais contam os mortos pra gente? Vamos pegar o texto que é um pouco longo. Ao reverem com lucidez suas existências, agora não mais apenas na perspectiva de algumas dezenas de anos, no nosso caso, mas da própria eternidade, os espíritos, homens como nós, fora do corpo, nos apresentam um Deus generoso, amável, que apenas convida ao bem e que respeita a individualidade da sua própria criação. Olha que fantástico. Ele nos criou e ele nos respeita. E a gente, muitas vezes, quer que nosso filho seja igual a gente. É por isso? Não sei vocês, mas às vezes eu faço isso com minhas sobrinhas. Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhas. Eu faço assim, quero que seja igual a mim. Tudo errado. Deus te respeita e você quer mandar na sua sobrinha. Eu quero mandar, na verdade, na sobrinha, no meu cunhado, minha irmã, meu irmão, que manda todo mundo, né? Não, eu sou espírita, piorou. Porque está errando com o conhecimento. Né? Então, complicado isso. Oportunizando indefinidamente a possibilidade do reencontro de cada um com a paz que será adquirida junto com nossos semelhantes, sendo a vida na matéria apenas um estágio de experiências necessárias a essa conquista. Fantástico? Então, ou seja, desencarnei, narram os espíritos, não encontrei um Deus mau, encontrei um Deus bom, então não preciso temer mais a morte. Eu preciso respeitar a vida, não temer a morte. Encontrei um Deus bom, generoso, que me dá infinitas oportunidades, sabendo que a minha paz só vai ser adquirida com quem? Com o outro. Olha que fantástico. Então, se da nossa vida, mas eu não sou a pessoa mais inteligente, a mais bem-sucedida, mas eu estou em paz com as pessoas que estão próximas de mim, valeu tudo. Por isso que só tem uma regra para a felicidade. Viver o amor. Mas que amor é esse? O abstrato? Não, o amor de estar com o companheiro. Né? Companheiro. Que vem da expressão latina compani. Com o pão. Compania. Com o pão ia. Aquela pessoa que vai com você com o pão. Então o companheiro é aquela pessoa que da época romana compartilhava o alimento mais barato. O pão. O pão era a comida mais barata. Como nos dias de hoje, o trigo. E aí o que eles faziam? Pegavam o soldo, que era o salário da época, compravam o pão e compartilhavam entre os amigos. Não muito diferente da época de Jesus, onde as famílias se reuniam em várias oportunidades
E a diferença entre primos e irmãos quase não existiam, e as pessoas da mesma comunidade ou da mesma família compartilhavam os alimentos, os objetos domésticos e questões do gênero. Nós precisamos reaprender isso, a sermos companheiros. O amor é o que o amor faz. Então a gente precisa começar a fazer pelas outras pessoas, entendendo que a pessoa é diferente, que tem problemas como eu, ok? Nesse sentido, brincadeira que ele colocou no começo, Deus Pai, ou paternidade divina, talvez possa ser colocado como maternidade divina. Por quê? Eu vou ter um Deus de amor. Não o Deus do temor, do medo. O Deus que ama. E aí, esse Deus amor reconhece e recompensa o esforço de cada um na tarefa de melhorar-se. Então, eu tenho segurança que o que a gente está fazendo vai dar certo? Não, estou fazendo. Cada um de nós aqui está fazendo o seu melhor. E o que Deus reconhece? O resultado? Não, o esforço. Olha que fantástico, livro dos Espíritos. Como reconhecer a verdadeira espírita? Pelo esforço que faz em domar suas más tendências e más inclinações. É esforço. Olha que fantástico isso. Não é o resultado, é o processo. Então, esse esforço Deus reconhece. Diz mais. Acolhe o erro, pois sabe... Não consigo ler aqui. Pois sabe que ele é parte do processo de aprendizagem. Errar faz parte. Errar faz parte. Quem erra é quem, gente? Quem está tentando. Então, errei. Tudo bem. O que você já sabe? Já sei um caminho de como não fazer. Outra forma agora. Outra maneira. Mas o importante é tentar. No lugar de punição, vamos encontrar o quê? Convite à revisão das nossas ações. Então Deus não está te punindo. Não existe esse Deus. Reveja suas ações. Está infeliz? Por que está infeliz? Está sofrendo? Por que está sofrendo? Reveja suas ações. Então não tem punição divina, tem reflexão divina. Ao invés do medo, vamos encontrar coragem para superar a si mesmo. Por que eu vou temer a Deus? Posso temer as minhas más tendências e minhas más inclinações. Mas o que eu faço agora? Bem, se Deus está valendo o meu esforço, está me dando oportunidade, eu vou fazer. Se der errado, faço de novo. E assim somos nós, encarnação pós-encarnação. Com uma diferença agora com o Espiritismo. A gente reconheceu que está cansado de errar. Então a gente tem um compromisso com o acerto agora. Olha que formulário. Isso muda tudo. Porque antes a gente estava cego. Então a gente tentava, mas repetia talvez os mesmos erros. Mudava a roupa, mudava o personagem. Ora rei, ora rainha, ora plebeu, ora clero. Né? Mas, mesmo erro. Agora não. Agora que eu tenho uma lanterna na minha mão, iluminando o meu caminho, eu falo assim, opa, que joia, eu quero acertar. Sei que vou errar no caminho? Faz parte. Fica tranquilo, tira o peso. Eu vou errar. Mas o meu compromisso é com o acerto. Então, ou seja, se eu errar, eu volto, corrijo e faço de novo. E melhora. Porque talvez eu ainda não tenha dado conta, pela minha dificuldade moral, de fazer o melhor. Mas eu quero fazer. Então eu vou me esforçando. Né? Eu quero passar de ano. Então, reprovei uma vez, reprovei no segundo ano, mas eu sei o que faltou estudar. E aí eu vou me esforçando para isso. No lugar do temor, vamos encontrar então que somos criados por amor e destinadas ao amor. Olha que fantástico. Nós somos criados por um ato de amor. E só tem um destino, que é o amor também. Olha que fantástico. Não é consolador isso? Me dá uma paz isso também. Tem desespero às vezes, mas uma paz danada. Então, como a gente pode perceber Deus? Então agora é regrinhas. Está quase acabando, então regrinhas básicas. Primeira coisa, exercício de contemplação. Lembra da lua, do banheiro da madrugada? Então, mas contemplar não precisa ser só a natureza, não. Contemplar aqui, ó. A gente está nesse auditório tão bacana hoje, com tanta gente diferente, com histórias diferentes, com emoções diferentes. Contemplar essa uma horinha de bate-papo, de convívio fraterno depois. Né? O que é contemplar? Contemplar é ver, olhar. Admirar, porque tudo em a natureza é admirável. Não fui eu que criei. Até no mundo material, gente, como é que fizeram isso? Tão impressionante. Depois, refletir. Por que isso mesmo? Qual o sentido disso na minha existência? Depois, sentir. Que coisa boa isso, né? Imagina
Poucas horas atrás eu estava no avião, lá atrás, no calor danado, porque o ar-condicionado estava quebrado no começo e tal. Agora eu estou aqui, tão gostoso. Aí todo mundo nem me conhece, beija, abraça. Isso. Espírita meio doido, já falei, mas é tão adorável isso. É essa a vontade de ser espírita. Se eu nem te conhece, beija, abraça. Ah, que legal. Tá. Nem sei o que você falou, mas gostei de você, que ótimo isso. É ótimo. É ótimo. Isso é a essência de Deus em nós. É o prazer de sentir por sentir. E é assim na natureza. Então como é que eu vou contar com Deus? Numa prece, tomando sorvete. Que beleza, que bom, Deus. Que alguém fez o sorvete, que eu adoro e estou tomando sorvete agora. Que fantástico isso. E poder sentir isso. E aí depois que você viu, admirou, refletiu, sentiu, agora eu vou agir. Porque agora eu já sei, eu já senti. Por isso que na vida a gente tem várias experiências, às vezes, de sofrimento. Porque eu só posso entender o outro num processo de empatia. Eu tenho que entender a sua dor, para que eu possa falar da dor. Como é que eu, homem, nesta encarnação, posso falar do que é um processo de gravidez, dor do parto, nascimento, se eu nunca vivi isso? Ok? Mas Deus me ajudou. Ele me deu cólica renal. Cálculo dos rins. Dizem que é muito parecido. Dizem que é muito parecido. Mas tá entendendo? Aí você fala assim, gente, então, se eu quero entender o que é isso, o que eu peço para essa encarnação? Eu pedi para vir mulher. Se eu quero aprender isso. Aí fala assim, não, eu sou homem, não venho mulher para essa vida, não. Quanto mais negar, mais aí. Ok? Porque é assim, a gente repele aquilo que a gente precisa. Ok? Então, assim, olha como é que Deus é misericordioso. Raul Teixeira dizia uma vez, já aprendeu a amar no Brasil? Então agora vai nascer em outros países. Para aprender a amar em inglês, por exemplo, agora. Já aprendeu a amar em inglês? Vai para a África. E assim vai reencarnando. Todos os países. Porque a gente precisa aprender a amar. Mas para aprender eu tenho que estar no contexto. Se eu não estiver no contexto, eu não sei. Então eu falo assim, muito difícil essas pessoas que estão desempregadas, que não se esforçam. Você já passou a situação dela? Então na próxima vida você pede e nasce na situação dela. Aí você vai entender. Não julgo nunca mais. Só entende a necessidade do perdão quem precisou uma vez ser perdoado. Senão não entende. Então, é a espiritualidade, a justiça divina, no amor de Jesus, nos dando um exercício da empatia. Eu entendo a dor do outro, fico sensível à dor do outro, então agora eu posso começar a agir, porque eu já entendo a dor do outro. Daí eu não julgo, eu não condeno, eu não tenho mais o Deus da punição, porque eu entendo que a dor do outro foi o momento do outro, ele precisa acertar. E eu que já passei pela dor, já entendi a dor, vou dizer, vem meu irmão, vem comigo, porque eu já errei muito. E agora eu quero te ajudar a acertar também. Porque eu ainda estou aprendendo, mas eu entendo a dor que você passou. Olha que diferença. Olha como é que é Deus na gente isso. De uma forma plena. E aí, para terminar, eu queria fazer um comentário breve do livro Boa Nova, que Humberto de Campos vai trazer para a gente, na psicografia do querido Chico, um diálogo interessante, na lição 19, chamada Comunhão com Deus. Um diálogo entre Jesus e João. Porque Jesus estava falando, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, a respeito da necessidade de comunhão com Deus. E todos eles compreenderam, que a comunhão com Deus se dá através da prece, do momento de meditação, da reflexão. Mas João vai perguntar para ele, mas mestre, como conquistar a comunhão efetiva com o Criador? Eu quero estar vivendo Deus em mim. Aí Jesus deixa a resposta, espera, fala assim, João, amanhã vamos fazer um trabalho lá em Jericó comigo. E é legal que Jesus, assim, Jericó é 27 quilômetros. Então, quer servir ao Cristo? É longe. É sempre assim longe. Então, assim, eu sei que as distâncias aqui é normal 1 hora de carro, aqui uma hora aqui é passeio. Vai de 1 hora, tranquilo. Então, vai servir ao Cristo é longe. Fiquem tranquilos. Graças a Deus, passados 2000 anos, temos automóveis. Porque era a pé. Então vamos, João, comigo. Jesus e João caminhando 27 quilômetros para Jericó. Só que o aprendizado não aconteceu na ida, aconteceu na volta. Então já devia ter uns 50 quilômetros de caminhada. Jesus vai avistar, junto com João, um homem cultivando a terra, cavando. E começa um diálogo muito simples, dizendo o seguinte,
Meu irmão, o que você está fazendo? Eu estou cavando um poço. Ah, é mesmo? Questionando Jesus, conversando com ele. Água é uma coisa difícil aqui na região. Assim, água é uma bênção. A gente pode dizer que quando chove, é a providência divina caindo sobre nós. E aí Jesus começa a dar aula para João. Tá vendo, João? João não tem entendido nada. Nada. Tá vendo o que, Senhor? A água da chuva, quando ela cai do céu, ela se sedimenta no primeiro momento na superfície. E depois ela é sugada, né, pelos poros da terra para os lençóis freáticos que ficam nas camadas mais abaixo. Para você ter acesso à água que lhe dá vida, que lhe mata a sede, que limpa o corpo, que lhe sustenta a plantação e a criação dos animais, você precisa fazer o quê? Na região árida? Cavar. Cavar e cavar muito. As camadas de dificuldades que a terra oferece, ora mais dura, ora mais mole, ora úmida, até você chegar à água. No primeiro momento, a água não limpa, para que você possa cavar ainda mais, extrair a água, sedimentar a água e ter a água para o seu consumo. Então, Jesus vai compreender que aquele homem estava oferecendo para ele todo o processo de dificuldade da extração da água. E ele vai dizer para João, tá vendo, João? Isso é comunhão com Deus. E João vai entender que comunhão com Deus é o esforço que nós fazemos diariamente, de com a enxada, e talvez nós agora, com a enxada do Espiritismo, cavarmos a terra árida que está no nosso coração. E a cada camada que vamos tirando com essa enxada, com essa ferramenta que os Espíritos nos trouxeram, nós vamos encontrando, nos aproximando um pouco mais dessa água viva, pura e cristalina. E tiramos a terra do orgulho, tiramos o lodo das imperfeições, tiramos a terra seca da vaidade e começamos a encontrar a perspectiva de sorver água pura. E essa água pura vai vir depois. Retirarmos os nossos baldes do esforço e da cooperação com o outro, a fim de que possamos, sedimentando na capacidade de sentir a Deus, sorver a água, que é a comunhão pura. Então, se a vida nos ofereceu numa terra muito árida, em um solo muito difícil, peguemos a enxada do Evangelho de Jesus, através da doutrina dos Espíritos, e comecemos a cavar muito, porque alguns palmos abaixo está a água límpida, pura e cristalina, que é a nossa comunhão com Deus. Esse que nos ama, que nos compreende, que não deixa de faltar em nenhum momento as oportunidades, porque sabe que nos criou um gesto de amor. E por amor e no amor nos aguarda, quer seja nessa, quer seja em todas as outras vidas. Mas sabe que nosso esforço é o caminho necessário para encontrarmos e vivermos nisso. Que a nossa encarnação possa ser nossa estrada para Jericó. E que a doutrina dos Espíritos seja a nossa enxada. Que Jesus seja o nosso caminho. E que a água está logo ali. E que a gente cave junto, que fica mais fácil chegar lá dentro. Muita paz a todos.